Conheça o que está por trás e os riscos de escanear a íris por dinheiro. Se você não tá sabendo, pelo menos até semana passada tá rolando na internet esse lance de vender a íris do olho. Chegou uma empresa aqui, especificamente em São Paulo, né? Eles estão captando aí, estão fotografando a íris das pessoas, dos cidadãos, e pagando uma quantia em dinheiro. Não especificamente em dinheiro, mas a gente já vai falar sobre isso. Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, ó. Tools for Humanity. Ferramentas para a humanidade. Desenvolve o projeto World ID, o que significaria ali uma identidade mundial. Um sistema que se vale dos padrões da íris para criar um código de validação, impossível de ser reproduzido por inteligência artificial. Essa daqui é a desculpa que eles estão dando aí para ter acesso à íris de várias pessoas aqui do Brasil. Mas vamos ver direitinho aqui na notícia? Tá na CNN. É por uma portinha na região da Paulista, em São Paulo, que as pessoas vão chegando uma a uma, com celulares em mãos. Elas baixaram um aplicativo em casa, agendaram o horário e estão esperando a vez de ter a íris escaneada em troca de cripto. Tá, então a empresa não tá pagando diretamente em reais, né? Tá pagando em cripto. Na fila, a maioria das pessoas não sabe dizer para que serve isso. A maioria tá ali por causa do dinheiro, né? Essas empresas sempre vão atrás das pessoas mais vulneráveis, em questão de dinheiro, para conseguir mais facilmente captar os dados que elas precisam. Uma delas é o motoboy Bruno, foi um colega que me indicou. Me disse que eles davam dinheiro, em torno de R$400 para ler a retina do olho. Alguma coisa assim. Não sei para que eles estão fazendo isso, né? Por que será que eles estão fazendo isso? Já vamos chegar lá. Souza informou que o processo é simples. Basta entrar no aplicativo, colocar seus dados pessoais e fazer o agendamento. Essa notícia aqui tá mais para uma propaganda de como você ir lá e vender a sua íris, né? Mas vamos continuar aqui. Eu tava vendo o título, né? Quais os riscos, né? Eles não vão falar de fato os riscos aqui, mas a gente vai comentar sobre isso, tá? Mas é claramente uma propaganda pra pessoa ir lá e fazer a mesma coisa. Um amigo me falou que paga em Bitcoin, algo assim. Estou precisando do dinheiro. Você faz hoje e o dinheiro já tá caindo amanhã. Ele recebeu em torno de R$450. Aí tem uma outra pessoa aqui, o atendente Wallace, também foi motivado pelo dinheiro. Ele participou do processo há algumas semanas e hoje esteve no mesmo endereço. Pra você ver que é uma propaganda mesmo, né? Tem até o endereço aqui, ó. Carlos Sampaio. Coloca até faltou só colocar o número aqui, CEP, né? E hoje esteve no mesmo endereço para levar a esposa. Ela se cadastrou nesse negócio da Word. Vi que através da íris eles conseguem se aprofundar em tudo. Eles conseguem informações que a gente nem sabia que tinha. Eu já fiz também. Eu fiz faz uns 15 dias e recebi em torno de R$200. Em 24 horas o dinheiro fica disponível. Você coloca o olho numa máquina e tira também uma selfie com o celular. Tá vendo? O jeito que a notícia é escrita aqui, pega o depoimento da pessoa, é claramente o processo ali pra pessoa que tá lendo ficar sabendo do que se trata exatamente e meio que um incentivo pra ela ir lá também, né? Disfarçado de notícia. Eles me falaram que estão fazendo isso para ter uma segurança referente aos nossos dados. Você concorda comigo que seria totalmente seguro você não divulgar seus dados em primeiro lugar, né? Mas eu vi uma reportagem falando que não é só isso, e que através da íris dos olhos eles podem estar coletando informações que ninguém mais tem, a não ser eles. Tenho receio disso, ó. Pelo menos o cara ali tem uma noção, mais ou menos, do que pode acontecer, né? Tenho receio disso, muito receio. Vi muita gente fazendo isso, mas dá um pouco de receio, né? O cara falou receio várias vezes ali. Mas tá todo mundo apertado de dinheiro, relatou. É aquela coisa, você já até deve ter ouvido falar em algum lugar. Quando você não paga por algo, o produto é você, né? Então se eles estão te pagando ali pra ter a sua retina escaneada, é porque você é o produto no final, né? Aí tem mais um relato aqui, a Jurema e o José, 2 idosos, né? 70 anos aqui, ó. Eles também foram lá na Paulista de manhã na sexta-feira, dia 17. A gente viu o negócio para coletar a íris. Eles pagam em torno de 45 World Coins. Olha só, por serem idosos, eles estão bem por dentro do assunto. Falaram até o nome da cripto aqui, ó, 45 World Coins. E liberam 20 moedas para resgatarem até 48 horas e o restante parcelando durante um ano, explicou o marido. Segundo Jurema, antes do escaneamento da retina, um vídeo é apresentado às pessoas para explicar sobre a empresa. Né? Claramente a propaganda aqui. Eu até imagino que a empresa pagou pra CNN pra divulgar isso daqui, cara. Eles passam um vídeo antes do escaneamento explicando o que é. Daí você faz a fotografia da íris e aí eles passam outro filme dizendo como você resgata o dinheiro. É tudo bem explicado, falou Jurema. Eles falam que em princípio é pra você garantir que você é um ser humano. Por que você tem que provar pra alguém que você é um ser humano?
começo de conversa, né? Isso daí é num sistema... Eu vou chegar lá, calma aí. E dizem que os dados não ficam armazenados. Assim que você tira a foto, ela é criptografada e os dados somem. Com certeza, né? Não vai para um banco de dados separado deles da empresa, né? Essa é a recíproca da boa-fé. Você tem que acreditar neles, reforçou o marido, né? Então, acredita aí que é verdade, sim. A reportagem da Agência Brasil conversou com muitas pessoas no local. A maioria delas contou que, se fosse de graça, não estariam participando do projeto. Uma delas contou que participou do projeto em dezembro e que, naquela oportunidade, não foi passado nenhum vídeo. Essa aqui foi mais arriscada ainda, essa pessoa, né? Segundo ela, não houve qualquer explicação sobre o que era o projeto, nem mesmo pelo aplicativo. Ela fez pelo dinheiro e só depois foi pesquisar sobre o que se tratava. A Iris. O local de verificação, na rua Carlos Sampaio, tá vendo, gente? Como claramente isso daqui, ó, pra entrar na sua cabeça onde que é apenas um entre os vários endereços espalhados pela capital paulista para o escaneamento da Iris. Em alguns deles, disse uma pessoa que não quis se identificar, formam-se filas gigantescas em busca do pagamento. Aí pegaram um especialista aqui, ó, de acordo com Nathan Pasqualini, pesquisador da área de governança e regulação da Data Privacy Brasil, até o momento, mais de 1 milhão de pessoas já baixou o aplicativo e mais de 400 mil pessoas no Brasil já fizeram o que se chama de verificação da humanidade. Entre aspas, né? Verificação da humanidade. Pra quem que você tem que provar que você é humano, cara? Parece até uma preparação já para o governo das máquinas, né? Você precisa verificar que você é um humano. Segundo ele, é uma forma de se provar que elas são reais e não robôs, já que a íris, assim como as impressões digitais, são únicas. Embora as íris tenham uma vantagem, ela chega a níveis maiores de precisão. A íris é dotada de uma característica muito específica, que é a unicidade, ou seja, cada indivíduo vai ter uma íris única, em que suas características são preservadas ao longo de toda a duração de sua vida, de forma estável. A não ser que aconteça algum tipo de acidente, ela preserva todas as características ao longo da vida da pessoa. Por conta disso, a gente pode dizer que ela tem um papel de identificador único e extremamente preciso. Aqui falando um pouquinho sobre a Tools for Humanity, as ferramentas para a humanidade. Por trás do escaneamento da íris está a empresa de tecnologia Tools for Humanity, presente em 39 países e que desenvolve o projeto World ID, um sistema que se vale dos padrões da íris para criar um código de validação, impossível de ser reproduzido por inteligência artificial. Eu fico pensando o que esses caras vão fazer com a IA para precisar no futuro da nossa retina, né? A empresa é responsável pela fabricação de uma câmera avançada, Orb, que busca diferenciar humanos de robôs e inteligências artificiais. Imagina só qual o nível que a IA vai chegar ou já chegou a ponto deles precisarem, nesse momento já, de várias retinas humanas aí para diferenciar o que é um humano e o que é um robô. Um dos fundadores é Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa do ChatGPT. Por meio de nota, a rede Word informou que está criando as ferramentas que as pessoas precisam para se preparar para a era da IA, ao mesmo tempo preservando a privacidade individual, né? Como você preserva a privacidade se você está captando os dados da pessoa? Dados biométricos como digitais dos dedos, formato da face, voz, íris dos olhos, são marcadores exclusivos que identificam uma pessoa. Diferentemente de uma senha que pode ser redefinida a qualquer tempo, as informações biométricas identificarão uma pessoa durante toda a sua vida. Por isso, a coleta, processamento e armazenamento desenfreado e generalizado de dados biométricos preocupa tanto do ponto de vista da privacidade e até mesmo dos direitos humanos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei surpreso porque eu nem lembrava de fato que para você comprar qualquer coisa na internet, você precisa colocar o seu CPF. Você não consegue comprar nada online aqui no Brasil sem o CPF, cara. É bizarro. Nos Estados Unidos ainda você tem essa liberdade de você simplesmente pagar e receber. Tudo bem que eles têm os dados de cartão e aí, através de busca de bancos de dados, até conseguem os seus dados. Mas tem um processo para isso, né? Diferente daqui do Brasil, que o nosso CPF tá na internet, tá em qualquer lugar. É muito fácil você ter o acesso ao CPF das pessoas. Inclusive, até o CPF do presidente é vazado, o dos governadores, enfim, fica tudo na internet, é muito fácil o acesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o CPF deles é o SSN, né? Que é o Social Security Number.
E as pessoas têm muito medo de divulgar esse número por conta exatamente de fraudes de cartão de crédito, de pessoas usarem o número para abrir contas, enfim, vários tipos de fraudes diferentes que podem ser cometidos com esse número, né? E aqui no Brasil totalmente diferente, cara. Isso daí eu fiquei muito espantado, que eu nem lembrava que era desse jeito quando eu voltei. Então imagina só, se o nosso CPF, que é bem precioso, a gente já tem ele divulgado na internet muito facilmente, imagina vazar uma retina sua. Mas continuando aqui, eles vão falar sobre os riscos e eu vou complementar porque isso daqui ficou muito vago. Não sabemos ainda como essas informações serão utilizadas quando associadas em conjunto com algoritmos avançados, além da inteligência artificial, podendo ser aberta uma porta para abusos, crimes e irregularidades. Aí aqui embaixo eles vão falar do processo de pagamento, etc, né, pra pessoa, né, porque a propaganda aqui a pessoa tem que saber, né, como que vai ser pago e tal, né, quando que ela vai receber, quanto que cada WorldCoin vale em reais, né. Isso aqui faz parte da propaganda, tá? Tudo parece razoavelmente simples, mas especialistas alertam que o escaneamento de íris pode apresentar riscos à segurança e à privacidade dos dados, né? E eles vão falar exatamente disso daqui, né? Só que bem superficialmente, falando sobre... Por se tratar de um dado biométrico, né? E aquela coisa, você tá divulgando para uma empresa que você não conhece, enfim. Quem quiser ler aqui o restante da matéria vai ver que tá bem por cima, tá? E eu quero falar mais da parte distópica, de um futuro distópico que é o que mais interessa e que ninguém vai falar sobre. Voltando lá no exemplo do CPF, se já é muito fácil você achar os dados da pessoa pelo CPF, por conta dos bancos de dados brasileiros serem facilmente acessíveis, imagina num futuro distópico onde você é identificado pela sua íris, por exemplo. E aí essa íris sua vaza na internet. Só que junto com os dados da sua íris, muitas outras coisas podem ser associadas, né? Sua idade, seu peso, seus gostos, tanto para marketing, né? Para as empresas venderem coisas para você e também para financeiras, por exemplo, para elas deixarem de te fornecer financiamentos, por exemplo, né? Então você ter várias informações unificadas só na sua íris é totalmente possível, né? Associando outros dados seus à sua íris. E aí, para ficar mais interessante, eu utilizei a inteligência artificial mais famosa usada atualmente, que é o ChatGPT, que é justamente da mesma empresa que está coletando esses dados biométricos aí da íris. Perguntei quais os riscos de vender a íris do olho, levando em conta um possível governo totalitário, né? Imaginando aí a nossa situação futurística e distópica. E aí vamos dar uma olhada do que ele respondeu aqui pra gente. Vender a íris do olho pode parecer inofensivo à primeira vista, mas em um contexto de possível governo totalitário, os riscos associados são significativos. Aqui estão algumas preocupações principais. Primeiro, identificação e rastreamento total. A íris é única para cada pessoa e serve como identificador biométrico confiável. Governos autoritários poderiam usar essa informação para, primeiro, monitorar cada movimento do indivíduo em locais públicos e privados. Ou seja, se você, por exemplo, adota que para a pessoa entrar em vários estabelecimentos você precisa de um passaporte, lembra lá do tal passaporte lá que aconteceu na época do 19, enfim. Por exemplo, se você precisar dos dados da íris para você entrar num prédio governamental ou simplesmente para você comprar comida, né, a situação pode ir apertando, né? Um outro ponto, restringir acesso a serviços essenciais, né, o tal da comida que eu acabei de falar. Caso você não esteja alinhado às regras do regime, né? Então a pessoa pode te impedir de comprar ou vender remédio ou simplesmente comida, o básico de tudo, né? Implementar sistemas de vigilância em tempo real que eliminem qualquer resquício de anonimato, né? E tal das câmeras, né? Já tem várias câmeras espalhadas pela cidade, já tem vários sistemas que usam inteligência artificial para identificar pessoas, né? Teve até um candidato à prefeitura aí de São Paulo que estava apoiando espalhar várias dessas câmeras aí, com a justificativa de aumentar a segurança, né? E evitar, assim, possíveis assaltos ou furtos, enfim. Mas com isso você também aumenta o nível de vigilância, né? O nível de privacidade das pessoas. Sempre vão falar coisa boa na frente, mas nunca vão te falar o que tem por trás, né? O que pode acontecer por trás. Aí entra na questão do controle social e repressão. Governos totalitários podem vincular a identificação da íris a sistemas de crédito social
ou bancos de dados centralizados. O que é isso? O sistema de crédito social já é usado na China, tá? Dependendo de como a pessoa age online, por exemplo, ela pode ter financiamento negado, ela pode não ter contas aprovadas, enfim, muita coisa pode acontecer por conta desse crédito social aí. E aí você tem até os exemplos aqui, ó, punições automáticas por comportamento não desejado. O chat colocou até entre aspas, né? Comportamento não desejado por quem? Pelo governo, né? Como críticas ao governo. Proibição de viagens, compras ou acesso a locais de trabalho. E a gente teve um gostinho aí, um pequeno gostinho do que foi isso na época lá do 19, né? Uso em sistemas de reconhecimento facial acoplados a câmeras, criando uma rede de controle absoluto, né? Isso daí eu citei no exemplo lá do certo candidato a prefeito, né? Terceira preocupação que o chat falou aqui, roubo de identidade biométrica. Uma vez que a imagem da sua íris é capturada e armazenada, não tem como alterar ou trocar essa informação, como uma senha, por exemplo, né? A sua íris é única, assim como a sua digital é única. E aí você tem o risco de hackers ou grupos mal intencionados invadirem os bancos de dados e usar a sua íris para falsificação de identidade. É o principal deles, né? E assim, pensando num futuro próximo, a partir do momento que eles registram a sua íris e mais nada para dizer que você, é muito mais fácil da pessoa se passar por você, no caso, num sistema eletrônico de computador, por exemplo. E esse exemplo aqui bem macabro, né? Que é totalmente possível. Governos totalitários poderiam usar essa tecnologia para incriminar falsamente indivíduos. Já que ele tem acesso à sua íris, é muito mais fácil dele te acusar de algo tendo essa prova, por exemplo, né? Ah, não, sua íris foi escaneada em tal lugar, então era você. Então, muito mais fácil você incriminar as pessoas, né? Esse daqui também bem macabro, vigilância além da morte. Se sua íris for registrada, seu perfil biométrico pode ser usado mesmo depois da sua morte, para manipular dados ou justificar ações em seu nome. E também para criar um banco de dados eterno que permite análise histórica ou controle de gerações futuras, né? Então, é muito bizarro isso aqui. Isso aqui abre portas para várias coisas, vários futuros distópicos aí que já passou em vários filmes, inclusive, né? Que eles só estão planejando e executando pouco a pouco e a gente vai vendo essas ações tomando forma. O quinto item aqui, que é o mais importante, desumanização e perda de liberdade, né? Você perder a sua liberdade é a pior coisa que pode acontecer com você. A gente já teve um gostinho, repetindo, a gente já teve um gostinho disso e pode acontecer num futuro muito próximo. A submissão de dados biométricos como a íris para entidades de poder pode contribuir para a desumanização dos cidadãos, que passam a ser tratados como dados e números. Né? Que eles já fazem isso com a gente, né? Ninguém é tratado mais como humano, né? Na verdade, os humanos são tratados mais como humanos do que os próprios civis, aí, os trabalhadores, né? Redução da liberdade individual, transformando as pessoas em alvos fáceis de controle. Precedentes históricos e atuais, como eu citei aqui, né? Governos como a China já utilizam reconhecimento facial e identificação biométrica em sistemas de controle social, que punem ou recompensam cidadãos com base em seus comportamentos. Durante regimes totalitários passados, como os do Bigodinho, a coleta de informações detalhadas sobre a população facilitou perseguições em massa. E aí a IA até trouxe uma reflexão aqui pra gente, que eu vou encerrar inclusive com ela. Vender ou ceder sua biometria ocular para ganhos financeiros imediatos pode trazer consequências irreversíveis. Em um cenário de governo totalitário, essa ação pode ser um passo para abrir mão de sua privacidade, liberdade e segurança. Então, para você ver que como é difícil combater esse sistema, né? Por quê? Porque todas as pessoas estão nele e assim, quando eles precisam de dados, quando eles precisam que ações sejam tomadas, é muito fácil para eles que essas ações e que esses dados sejam coletados. Simplesmente oferece dinheiro para as pessoas, que para eles dinheiro é infinito, eles criam dinheiro no computador, né? Hoje em dia o dinheiro é vinculado a uma máquina, né? Antigamente ainda tinha a questão do ouro e atualmente é totalmente digital. Então, para eles é super fácil, é só oferecer dinheiro para as pessoas mais vulneráveis, que aí eles conseguem esses dados aí, como foi o caso, como está sendo esse caso aqui, desse escaneamento de íris em massa. Então, assim, gente, toma muito cuidado com as suas decisões, que o impacto no curto prazo é mas no longo prazo pode ser outro totalmente diferente e um totalmente inesperado, tá? Eu acredito que as pessoas que estão aqui no canal são um pouco mais abertas a esses assuntos. E acredito também que vocês sabem que vender a íris não é legal
e automaticamente você está contribuindo aí para o crescimento do sistema, né? Para o crescimento desse controle que cada dia mais fica mais apertado. Cada dia mais a gente vê um afunilamento acontecendo e cada dia mais as pessoas perdendo a liberdade. E para a gente poder entender o futuro, a gente precisa entender de onde a gente veio e qual foi o nosso passado real. Então essa semana no Chave Mestra Mais, a gente vai entender sobre o mistério de Pompeia, que ela não foi uma cidade comum romana, mas uma estação de tratamento de água altamente sofisticada, destruída por bombas e não por lava. A gente vai falar um pouquinho também sobre o latim, a língua dos anjos. Ela não era apenas uma língua, mas a linguagem universal de uma civilização global que desapareceu no passado. E também sobre a manipulação da cronologia, os mais de 1000 anos fictícios adicionados à história. De 1400 a 1900 a gente viveu aí na Era Dourada, 500 anos de estabilidade e prosperidade, até que os parasitas entraram no comando e acabaram com a civilização do passado. Tudo isso e muito mais lá no Chave Mestra Mais. Toda semana um vídeo novo. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para você conhecer. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se chegou recentemente no canal, assiste esse vídeo na sequência e conheça mais o canal Chave Mestra. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais.